Olá, alunos! Eu sou a professora Karine e hoje a gente vai ter uma aula sobre teatro. Vocês sabem o que é um teatro? Teatro pode ter dois significados. Teatro pode ser o lugar que a gente vai para assistir uma peça, ou para assistir uma dança, onde acontecem apresentações de vários tipos. E tem a arte do teatro, que são essas apresentações. O teatro, a gente pode ter teatro com uma pessoa ou com várias pessoas, pode ter teatro sem nenhuma pessoa, com um boneco, pode ter teatro sem falas, que é o teatro mudo, pode ter teatro para as pessoas que não conseguem enxergar, que é o teatro escutado, que são as peças sendo contadas detalhe por detalhe. Existem vários tipos de teatro. No teatro, a gente pode achar vários temas, como abordar eles. Tem teatro infantil, tem teatro que são para adultos, que são temas mais sérios e que por isso as crianças não podem ir. No teatro, é uma forma da gente achar uma parte da nossa cultura, da gente se expressar. O teatro é a arte da gente se expressar. É um tipo de uma arte da gente se expressar. Por isso que tem vários tipos dele e a gente consegue se expressar de tantas formas diferentes. Como eu falei, quando a gente se expressa, tipo, como o teatro é mudo, a gente pode se expressar sem palavras. A gente pode fazer uma cara feliz, como assim, e demonstrar nossa felicidade desse jeito. Por isso, a gente vai fazer uma primeira brincadeira. Eu trouxe aqui a caixa dos sonhos. A caixa dos sonhos tem vários objetos, de todos os tipos. São sonhos que foram esquecidos. As pessoas, elas sonharam com isso, realizaram esses sonhos, mas esqueceram. Porque elas já realizaram e elas passaram pra frente isso. Porque no início, que era um pequeno sonho, se tornou algo tão grande e realizado, que no fim elas esqueceram. O que aquilo antes era pequeno. A gente vai tirar um objeto dessa caixa e vai criar uma história para ela. E conforme a gente vai falando. Ok? E como eu falei que tem o teatro mudo, a gente vai contar essa história que a gente criou sem palavras. E depois os outros alunos, os pais, né, o que estiverem, ou se você quiser contar para um pai seu, ou para um amigo, um irmão, quem estiver com você, ele tem que tentar adivinhar. Mas não tem resposta certa nem errada. Depois você conta pra ele o que você estava tentando explicar. Eu vou dar um exemplo. Eu vou tirar um objeto da caixa e eu vou criar uma história pra ele. Eu tirei um sapo. E como vocês não têm essa caixa em casa, né? Vocês podem escolher um objeto de casa de vocês, um objeto que é muito especial. Eu tirei o sapo e eu vou contar a história pra vocês sobre esse sapo. Sem palavras nem nada. Vou começar, ok? Vocês sabem o que eu quis contar com essa história? Bom, eu tentei fingir que eu era um sapo. Talvez não tenha conseguido muito, mas eu estava tentando falar que eu era um sapo e que eu encontrei uma lata
de refri. Eu abri ela, tomei e depois fiquei com fome. E daí eu achei um sanduíche jogado no chão, peguei e comi. E depois fiquei satisfeita. A história é essa que eu queria contar. E a gente usou 2 métodos aqui, do teatro, que são 2 apresentações que a gente pode fazer, que foi a mímica e o e o e o improvisamento, que é quando a gente cria uma história do nada. As pessoas usam muito isso na comédia. Quando o pai de vocês tem comédias para crianças, mas a maioria são para adultos. Se o pai de vocês ou algum conhecido já falou alguma vez que foi numa peça de teatro ou numa apresentação no teatro e era sobre comédia, provavelmente era improvisado, porque a maioria dos artistas que fazem o gênero da comédia, eles improvisam, porque é legal você pegar as palavras e tornar isso uma comédia do dia a dia. Eles fazem isso. E agora a gente vai fazer outro exercício, que é, eu quero que vocês peguem um lugar, pode ser o quarto de vocês, ou uma parte de fora da casa de vocês, ou a sala, e eu quero que vocês se movimentem por lá. Eu quero que vocês comecem andando e depois engatinhem. E depois pulem numa perna só. E vão mudando esses movimentos. E não precisa ficar muito tempo. Vamos dar 1 minuto para isso. Quando a gente faz essas atividades assim, é pra gente saber como andar, às vezes, na hora no teatro, assim. Porque às vezes a gente vê numa obra teatral com várias pessoas em que ela conta as histórias dela, às vezes tem uma só pessoa falando enquanto as outras se movimentam. E a gente pode perceber que elas tentam ocupar o palco todo e dar vida a isso, para as pessoas prestarem atenção nelas. Porque se a gente fosse assistir uma obra teatral, se a gente fosse ir numa apresentação de teatro e a pessoa estivesse lá sentada, parada num canto, lá no fundo do palco, a gente não ia conseguir perceber. A gente ia ficar só olhando de longe e ia ser isso. Provavelmente a gente também não ia ter muita atenção. Por isso, eles andam bastante, eles tentam ocupar bastante o espaço. Agora, eu vou apresentar para vocês 2 máscaras, que é a máscara da comédia e da tragédia. Como eu falei, no teatro tem vários gêneros. Tem a comédia, tem a tragédia, mas também tem romance, tem os teatros que são infantis, isso é um gênero, tem a fantasia, tem o drama, tem muitos gêneros. Como nos filmes tem muitos gêneros, também no teatro tem vários. Mas antes, lá no século V a.C., na Grécia Antiga, só existiam 2 tipos de teatro, que era o teatro da comédia e o teatro da tragédia. E eu não sei se vocês já escutaram sobre o deus Dionísio, que era o deus da festa, o deus da festa. Ele dava muitas festas. E uma forma de entreter o público que ia lá, um dia alguém apresentou ele ao teatro. E daí todas as festas que ele tinha, sempre havia uma peça teatral que acontecia junto. E daí as pessoas eram encantadas por isso, mas antes só tinha a comédia e a tragédia. E eles tentaram, e era só isso. A gente podia até ter outros, temas dentro, se você fosse fazer uma peça de drama, que a gente chama hoje, ia pra tragédia. Se a gente fosse fazer uma história sobre ação, ia pra comédia, porque é feliz e tudo mais. E a gente vai fazer uma atividade agora, que a gente vai tentar demonstrar por palavras, a gente vai cobrir o rosto, e a gente vai tentar demonstrar por palavras
um sentimento. A gente vai escolher um sentimento, e daí vai tentar demonstrar com palavras o que a gente está tentando passar. Mas a gente não pode usar a palavra que se refere ao sentimento. Tipo eu vou escolher o sentimento da raiva. Eu não posso falar a palavra raiva. Eu tenho que usar outras palavras para demonstrar esse sentimento. Eu vou pegar uma almofada e cobrir o meu rosto e tentar demonstrar esse sentimento. Vocês podem fazer isso pro pai de vocês, para a família de vocês, ou para um amigo, ou para algum conhecido. Então, eu vou demonstrar um exemplo. Eu escolhi o exemplo da raiva, então eu vou começar. Hoje, eu acordei e o dia não estava bem. Eu acordei e derrubei uma xícara de café em cima de mim. Eu fiquei muito irritada, mas não falei nada. Eu continuei andando e, sem querer, discuti com todo mundo que conversava comigo. A minha cabeça começou a ficar quente. Eu cheguei até a ficar vermelha dessa sensação que eu sentia. Eu fiquei andando e não passava. Eu, sem querer, quebrei um copo, porque eu tava segurando muito forte ele com esse sentimento. Se vocês conseguiram descobrir que era raiva, né, mesmo que eu tenha falado antes, foi muito bom. Mas quando vocês forem fazer com os pais de vocês ou com algum conhecido, não falem antes. Só tentem demonstrar e daí depois vocês falam, ok? E agora eu vou falar um pouco sobre